As pessoas estão deficientes em várias vitaminas, em vários minerais, principalmente após os 40 anos de idade. A boa notícia é que podemos suplementar, dar ao corpo as vitaminas que ele precisa, nutrindo cada célula com vigor e vitalidade. A suplementação inteligente corrige o grave problema nutricional que a humanidade tem hoje. Uma pessoa bem suplementada vai reagir melhor e conseguir manter uma saúde perfeita, mesmo diante de tantas agressões da vida moderna. Este vídeo que você acabou de ver agora faz eu ter vontade de convidar você para fazer o curso de suplementação inteligente. Esse curso foi feito por mim, é totalmente online, fiz com muito carinho para você e fala sobre exatamente todas as vitaminas, minerais, suplementos nutricionais que contêm fitonutrientes também, que vão ser necessários para que o nosso corpo possa funcionar com a super saúde. A partir dos 40, dos 50 anos, nós precisamos suplementar. Com isso, o nosso organismo vai ter muito mais condições de suplantar as suas dificuldades e de também vencer as patologias que podem estar rondando ele, que podem estar a caminho. Doenças crônico-degenerativas, elas têm muita relação com falta de nutrientes. E comendo várias vezes ao dia, se alimentando dos melhores alimentos, você ainda não consegue ter todos os nutrientes que o teu corpo precisa. Por isso eu te convido a fazer o curso de suplementação inteligente. Aqui embaixo, nos comentários, tem um link para a página oficial do curso e daí você pode fazer a sua inscrição já agora e começar a assistir o curso. As pessoas estão deficientes em várias vitaminas, em vários minerais, principalmente após os 40 anos de idade. A boa notícia é que podemos suplementar, dar ao corpo as vitaminas que ele precisa, nutrindo cada célula com vigor e vitalidade. A suplementação inteligente corrige o grave problema nutricional que a humanidade tem hoje. Uma pessoa bem suplementada vai reagir melhor e conseguir manter uma saúde perfeita, mesmo diante de tantas agressões da vida moderna. Este vídeo que você acabou de ver agora faz eu ter vontade de convidar você para fazer o curso de suplementação inteligente. Esse curso foi feito por mim, é totalmente online, fiz com muito carinho para você e fala sobre exatamente todas as vitaminas, minerais, suplementos nutricionais que contêm fitonutrientes também, que vão ser necessários para que o nosso corpo possa funcionar com a super saúde. A partir dos 40, dos 50 anos, nós precisamos suplementar. Com isso, o nosso organismo vai ter muito mais condições de suplantar as suas dificuldades e de também vencer as patologias que podem estar rondando ele, que podem estar a caminho. Doenças crônico-degenerativas, elas têm muita relação com falta de nutrientes. E comendo várias vezes ao dia, se alimentando dos melhores alimentos, você ainda não consegue ter todos os nutrientes que o teu corpo precisa. Por isso eu te convido a fazer o curso de suplementação inteligente. Aqui embaixo, nos comentários, tem um link para a página oficial do curso e daí você pode fazer a sua inscrição já agora e começar a assistir o curso. Oi gente, tudo bom com você? Eu fico muito feliz em estar nesse novo vídeo agora, um vídeo muito importante que eu acho que deve ser visto com muita calma, porque eu vou explicar aqui coisas muito complexas, vou tentar simplificar para vocês as causas reais, as bases fundamentais de uma doença muito séria, de uma doença que infelizmente ainda ceifa a vida de milhões de pessoas no mundo todo ano. Só nos Estados Unidos o câncer ele destrói a vida de quase 600 mil pessoas por ano. Gente, são de 1.500 a 1.600 pessoas por dia que perdem a vida para o câncer lá nos Estados Unidos. É muita gente que sofre, gente. E se você for levar esse sofrimento para os parentes, aí você vai aumentar ainda mais essa cadeia de dor e de angústia. Então, é uma doença gravíssima, é uma doença que a humanidade luta há muitos anos para tentar descobrir uma saída, mas infelizmente a pista dos cientistas está errada e interesses obscuros e toda uma engrenagem e o próprio fechamento da mente dos cientistas faz com que essa patologia não tenha uma saída melhor e que
eles não consigam descobrir nada a respeito de como solucionar esse problema. E uma das evidências que nos mostra claramente que o caminho dos cientistas está errado, que a forma como eles estão observando essa doença está errada, está exatamente nas estatísticas que mostram o crescimento do câncer ano após ano, cada vez mais pessoas acometidas por essa verdadeira praga do século 20 e 21. Então, gente, nesse vídeo de hoje, vocês vão conhecer as causas reais do câncer. O que é realmente o câncer? Porque o câncer, se você está pensando que ele é uma doença genética, você está redondamente enganado. O câncer é uma doença metabólica. E como doença metabólica, ele tem que ter uma solução também metabólica. O câncer, ele não é compreendido, infelizmente, como deveria ser. Mas a boa notícia é que muitos cientistas já estão enredando por esse caminho e essa verdade que eles descobriram, inclusive o Dr. Thomas Seyfried, que é um grande pesquisador americano, um cientista do maior gabarito lá dos Estados Unidos, de Harvard, é PhD. Ele tem um livro que ele escreveu chamado Câncer como Doença Metabólica. Ele está nesse caminho, com muitos outros cientistas também que estão nesse barco de vanguarda para tentar, no futuro, fazer com que milhões de pessoas possam evitar e possam se curar dessa doença. Então, gente, vamos ver agora o câncer como doença metabólica. O câncer sempre foi um mistério para a humanidade. Uma doença muito grave que acomete milhões de pessoas, uma praga que não se transmite de uma pessoa para outra, mas que acomete como uma pandemia toda a humanidade. E muitas pesquisas foram feitas em relação ao câncer durante muitos anos, com muito poucos resultados positivos. É como se, até hoje, os cientistas estivessem perdidos, como um cego em tiroteio. Porque eles não conseguiram enxergar o quadro completo e não estão conseguindo compreender esse puzzle, esse grande quebra-cabeças da doença. Mas vários médicos já conseguiram, e vários cientistas já conseguiram ver uma luz no fim do túnel. Esse é o caso do Dr. Thomas Seyfried, um grande cientista norte-americano, que tem hoje 73 anos de idade. Você pode ver aí na internet vários vídeos sobre ele. Se você conhece inglês, escuta inglês bem, você vai ver os vídeos dele. Ele tem várias palestras aí no YouTube que você pode assistir, em que ele explica as suas teorias sobre o câncer, demonstrando por muitas pesquisas científicas. Para você ter uma ideia, no livro dele, só no livro dele tem mais de 1000 artigos científicos corroborando e fundamentando essa hipótese de que o câncer é uma doença metabólica e não uma doença genética. Você, desde pequeno, já ouviu falar nisso, né? Câncer é uma doença genética. Há uma mutação no DNA e, a partir dessa mutação, uma célula se torna uma célula cancerosa. Gente, isso aí não é verdade. O câncer não é uma doença genética. Não é uma alteração nos genes que provoca o câncer. E é isso que nós vamos tentar explicar aqui, com palavras simples, nesse vídeo que está começando agora. O que ocorre no câncer? O que é o câncer? O câncer, na verdade, é uma doença em que, eu vou tentar explicar os fatos do que acontece numa pessoa que está com câncer. Determinados grupos de células, de repente, começam a alterar sua forma. Então, você tem as células normais do corpo, que elas atendem ao comando central do organismo da gente. Então, a célula ela tem um ciclo normal em que ela vai ter uma função dentro do corpo da gente. Por exemplo, a célula dos rins tem a função de filtrar o sangue, a célula do coração tem a função de contrair-se, que é um músculo, é uma fibra muscular, para que o coração possa bombear o sangue. Os neurônios têm a função de pensar, de raciocinar. A pele tem funções também, toda célula tem uma função. As células, por exemplo, das ilhotas de Langerhans do pâncreas têm a função de produzir insulina, que é um hormônio muito importante. As células alfa do pâncreas têm a função de produzir o glucagon, que é outro hormônio também que vai equilibrar todo o sistema hormonal do metabolismo dos carboidratos e das gorduras. Então, cada célula tem uma estrutura no corpo da gente e uma função. E nosso corpo ele é composto de mais de 50 trilhões de células. Gente, é muita coisa, né? E essas células atendem a um comando central e tem um ciclo de reprodução celular. Então, nossos tecidos estão o tempo inteiro se regenerando, células novas estão nascendo, células velhas estão sendo substituídas. Então, a célula tem um ciclo. Ela tem uma quantidade de vezes em que ela se reproduz, gerando células filhas. Quando chega um ponto em que a célula filha já está danificada e com sua estrutura alterada,
A mitocôndria que está dentro dessa célula emite uma ordem para que a célula entre em apoptose. O que é isso? É a morte celular programada, apoptose. E aí essa célula começa a sofrer várias alterações degenerativas e morre. E aí os macrófagos, que são células brancas do sangue, vão lá e vão fagocitar, vão digerir esse tecido, essa célula morta aí e reciclar todo esse material que contém ela, que ela contém, tá? Então, a apoptose ela é necessária para que o corpo esteja o tempo todo se regenerando e as células danificadas sejam substituídas por células novas. Então, a célula tem uma estrutura, inclusive cada célula tem uma estrutura diferente da outra. O miócito cardíaco ele é uma fibra muscular, o neurônio tem aquela estrutura completamente diferente. Então, cada célula tem uma estrutura e uma função dentro do todo orgânico. E o que acontece é que, quando você tem alterações nessa morfologia, nessa estrutura da célula, ela precisa sofrer apoptose. E por algum motivo ela não sofre. Aí é que está a questão do câncer. Por algum motivo, qual é esse motivo? É exatamente a mitocôndria que está danificada. Porque é a mitocôndria que dá o comando para a célula sofrer apoptose. Então todo o problema do câncer é, no fundo, a causa básica do câncer é um dano mitocondrial. E eu vou explicar isso aqui para vocês em mais detalhes adiante e vocês vão entender. Não é o núcleo que se danifica com alterações genéticas, é a mitocôndria que sofre danos e começa a não realizar sua função como deveria. E uma das funções da mitocôndria é mandar a ordem para a célula morrer, a ordem da apoptose. Então o que acontece? A célula sofre alterações, ela está com a sua configuração alterada, não é mais aquela célula bonitinha que a gente vê, e não recebe o comando de sofrer apoptose, porque a mitocôndria está danificada. Ela não morre. E ela continua se reproduzindo daquela forma anormal. E aí forma o que nós conhecemos como cistos, nódulos. Uma das causas também dessa mitocôndria não funcionar muito bem é a falta de iodo. Porque o iodo é necessário para que a mitocôndria realize essa função de sinalizar, de mandar, de comandar a apoptose. Se falta iodo, a mitocôndria não cumpre essa função direito. O que é que vai acontecer? A formação de cistos. Está aí a relação entre deficiência de iodo e cistos, principalmente na tireoide ou em qualquer outro lugar do corpo. Se você é uma pessoa que está cheia de cistos, é porque está deficiente em iodo. Aí o que é que acontece? Com o tempo em que essas mitocôndrias vão cada vez mais se danificando, a forma da célula, porque é o seguinte, a estrutura celular, quem comanda e quem mantém a célula bem estruturada também é a mitocôndria, viu? A gente pensou sempre antes, há algum tempo atrás, que a única função das mitocôndrias era gerar energia para as células. E não é verdade. A mitocôndria tem várias outras funções. A mitocôndria é o comando central da célula. Tem pesquisas científicas que já demonstram isso hoje em dia. Então, as mitocôndrias elas são responsáveis por comandar a apoptose, ou seja, mandar a célula morrer, por comandar o núcleo da célula, determinando expressões gênicas diversas, olha aí a questão, e bloqueando também oncogenes, que são genes relacionados ao câncer. Olha aí uma das funções mitocondriais que é perdida. Então, a mitocôndria controla todo o funcionamento celular e também é responsável pela manutenção da estrutura da célula, agindo sobre determinadas organelas que vão manter o citoesqueleto celular. O que acontece com o câncer, gente? Não há uma deterioração da estrutura da célula que se deforma totalmente de uma célula bonitinha que você tem ali, que é uma célulazinha caliciforme, uma célulazinha do estômago. Você tem a formação de um monstro celular, porque a mitocôndria perdeu a capacidade de manter a célula bem estruturada. Porque é ela que faz isso, é uma das funções da mitocôndria. A mitocôndria não é só uma usina de energia para a célula. Ela não é só a fábricazinha que vai queimar gordura para que a gente tenha energia. Não é só isso. Não é só fábrica de ATP. A mitocôndria faz muitas funções que a gente antes não sabia. Ela tem múltiplas funções de comando dentro da célula. E as mais importantes são manter a célula estruturada como ela é, ordenar para que a célula morra quando estiver deformada e pare de reproduzir, entende? E também controlar a expressão gênica, bloqueando genes defeituosos. É tudo isso que a mitocôndria faz. Ela é responsável pela função da célula. Então, quando a mitocôndria começa a se danificar, é aí que o câncer tem início.
Então, a causa básica do câncer é o dano mitocondrial. Gente, as mitocôndrias, elas não são superpoderosas, elas são frágeis. E elas sofrem muito com toxinas, com a ação das espécies reativas de oxigênio, que são os oxidantes. E essas substâncias, elas vão atacar as mitocôndrias, dia após dia. Muitas mitocôndrias são destruídas, danificadas, e o corpo vai ali reagindo, formando novas mitocôndrias. Com o tempo, numa célula, a quantidade de mitocôndrias fica totalmente danificada. E aí a célula começa a fazer o quê? A célula começa a não ter uma mitocôndria mais eficiente para realizar a função de manter o citoesqueleto e manter a estrutura celular. E ela começa a se deformar. A mitocôndria não manda mais a ordem para a célula morrer. E mais, há uma perda do controle. A célula começa a se reproduzir indefinidamente. Então, essa célula anormal começa a piorar cada vez mais a sua anormalidade. Genes começam a ser deformados, ou seja, ocorre uma mutação genética que é posterior à formação da célula cancerosa. Então, a mutação genética, o dano no DNA, ele é posterior, ele não é a causa. Aí que está a grande pulha. O cientista olha e vê que uma célula cancerosa tem um dano no DNA dela e diz, não, foi esse dano no DNA que causou a formação da célula cancerosa. E é o contrário. A célula virou cancerosa e depois houve o dano. É uma consequência. Eles estão confundindo a consequência como causa, que não é verdade. A causa do câncer não é a mutação genética. A mutação genética é causada pela destruição da mitocôndria, pelo déficit, pela disfunção mitocondrial. E aí é que o bicho pega. O que é que faz a destruição mitocondrial? Todos os carcinógenos que nós conhecemos. Então, substâncias químicas, radiação. Muito se pensava, aquelas pessoas que morreram com câncer por conta da radiação. Exatamente, não é porque o câncer destruiu ou danificou o DNA, é porque o câncer danificou as mitocôndrias. Dr. Thomas Seyfried, esse grande pesquisador norte-americano que está defendendo essa ideia de que o câncer é uma doença metabólica, com fundamentação científica que merecia um prêmio Nobel, ou até 3 prêmios Nobel, para mim, na minha opinião. Infelizmente não está sendo reconhecido como deveria, por interesses óbvios, né? Então, ele demonstrou numa palestra, inclusive está aí no YouTube para você ver, que na realidade, se você pegar uma pesquisa científica que foi feita, foi uma experiência, em que você pega uma célula cancerosa, aí você retira o núcleo da célula cancerosa e põe numa célula normal, que tem as mitocôndrias normais. Com o tempo, essa célula que foi implantada com o núcleo, com os genes defeituosos, não se torna cancerosa. Pelo contrário, essas mitocôndrias saudáveis, elas consertam o núcleo, que passa a ficar normal. E a célula continua normal. Daí eles pegaram e fizeram o contrário. Pegaram uma célula cancerosa e tiraram as mitocôndrias danificadas dessa célula cancerosa e colocaram numa célula normal. Daí a célula normal tornou-se uma célula cancerosa. Provado cientificamente que é a mitocôndria danificada que faz uma célula ficar cancerosa. E quando você pega as mutações, um núcleo com todas as mutações gênicas e coloca numa célula normal, não há alteração nenhuma, porque as mitocôndrias estão saudáveis. Então, ele fez isso várias vezes, tem várias pesquisas de outros cientistas mostrando esse fato, essa evidência cabal, mas mesmo assim, eles não valorizaram esse tipo de pesquisa. É incrível isso, né? A boa notícia é que eu acredito sempre que a verdade vai prevalecer ao longo do tempo, porque a verdade é filha do tempo. E quando um cientista como o Dr. Thomas e os outros que estão trabalhando com ele ou que sintonizam com ele descobrem essa verdade, mais dia menos dia, o establishment, o status quo, toda a comunidade científica também vai abraçar essa verdade. O que ocorre na realidade no câncer? Temos o dano mitocondrial, temos alterações celulares, e aí existe uma alteração que é uma das marcas registradas mais interessantes do câncer, que foi descoberta em 1930 do século passado por um cientista muito famoso, Dr. Warburg, que era um alemão, que foi depois morar nos Estados Unidos, depois da guerra, né, e tudo mais. Ele ganhou um prêmio Nobel em 1931, não foi por isso, foi por outro motivo, mas ele descobriu um efeito que hoje é chamado de efeito Warburg. Pense o seguinte, nossas células respiram
através das mitocôndrias. Se as mitocôndrias estiverem danificadas, não vai ter mais ciclo de Krebs, não vai ter mais respiração celular. Então a célula, em vez de obter energia através da respiração normal, aeróbica, na presença de oxigênio, em que queima ácido graxo e glicose, a célula vai passar a fermentar, que é uma forma ancestral de obtenção de energia. Então, Dr. Warburg, ele descobriu um efeito que é muito interessante, que mesmo na presença de oxigênio em grande quantidade, a célula cancerosa fermenta, ela não respira, ela não usa oxigênio para respirar. Esse é o chamado efeito Warburg. Ao contrário do efeito Pasteur. O que é que dizia o efeito Pasteur? É o seguinte, você tem uma célula normal e se você submeter essa célula normal a uma baixa concentração de oxigênio, ou seja, essa célula ficar em hipóxia, não tiver corrente sanguínea levando oxigênio para essa célula, ela começa a fermentar desesperadamente para poder ter energia. Ela entra no processo de fermentação, ela fermenta a glicose para conseguir o ATP que ela precisa para sobreviver. Mas se você colocar oxigênio na célula, ela para de fermentar e começa a fazer a respiração aeróbica. Esse é o efeito Pasteur. E o que é que acontece na célula cancerosa? A célula cancerosa, ela fermenta mesmo na presença de oxigênio. Porque o aparelho respiratório dela está danificado. As mitocôndrias estão danificadas. E uma das funções das mitocôndrias é a respiração celular, onde ocorre o ciclo de Krebs. Então, toda célula cancerosa tem um problema de não conseguir respirar. Ela fermenta. E ela fermenta desadoradamente, ela fermenta demais, usando a glicose como substrato. E também um aminoácido chamado glutamina. Então, aí que está o grande erro metabólico, o grande problema metabólico do câncer. Esse tumor, a célula cancerosa, que tem muita célula cancerosa no tumor, vai fermentar, usando glicose como combustível, como alimento. Então, glicose é alimento de câncer, glutamina é alimento de câncer. Onde é que tem muita glutamina? Que é um aminoácido? Em carnes. Então, quem tem um problema de câncer deve evitar a carne vermelha, e deve virar vegetariano mesmo, o mais rápido possível, para poder diminuir um pouquinho a glutamina. Embora a glutamina seja uma substância que o nosso próprio corpo fabrica muito. É um dos aminoácidos, se não o aminoácido mais abundante circulando em nosso organismo, infelizmente. E isso é combustível para a célula cancerosa. Então, toda célula cancerosa, para ter energia, para sobreviver, ela vai usar glicose e glutamina como combustível sem respirar, sem usar mitocôndria, porque não tem mais mitocôndria que funcione, está tudo danificada. E aí ela vai fermentar muito, gente. Ela tem um grau de fermentação muito intenso no seu citoplasma. E ela precisa de muita glicose para isso. Por isso, ela aumenta a quantidade de receptores GLUT4 na membrana celular para absorver muita glicose. É por isso que quando você vai fazer um PET scan para descobrir se tem câncer, eles fazem uma glicose radioativa, um marcador de glicose radioativa, e onde tiver muita glicose sendo captada, é um sinal indicativo de que pode ter um tumor ali canceroso. Porque as células cancerosas, elas são ávidas por glicose, elas têm muitos receptores, e é por isso que a insulina alta favorece o câncer também, porque a insulina ajuda a entrar mais glicose, que é o combustível básico, para esses tumores crescerem desadoradamente, se reproduzirem sem parar e gerarem toda a sua malignidade. Então, o câncer é essa doença que não é genética absolutamente, que é metabólica, que ocorre dessa alteração metabólica que vem de um péssimo hábito de vida, em que a pessoa consome um excesso de toxinas, a toxina e o câncer, elas estão juntas porque são as toxinas exatamente que destroem as mitocôndrias. Então, tudo que destruir mitocôndria vai favorecer o surgimento de câncer, inclusive radiação. Uma das coisas que mais detona uma mitocôndria de uma célula é a exposição à radiação ionizante, aos raios-x, etc. Então não é alteração genética provocada pela radiação que provoca o câncer, mas sim alteração na mitocôndria, que sofre danos e a partir desses danos a célula perde sua configuração, torna-se uma célula cancerosa e começa todo o processo de ser imortal, porque o câncer, a célula cancerosa é imortal, ela não morre, ela não sofre mais apoptose, ela continua se reproduzindo sem parar e formando o tumor, que você pensa que é desorganizado, não, é muito organizado o tumor.
e ele faz metástase, ou seja, ele vai à distância e forma novas colônias das células cancerosas, até que provoca um desequilíbrio tão grande na homeostase do corpo que termina matando a pessoa. Então, gente, a causa do câncer, ela é metabólica. A causa do câncer é uma não respiração. A célula não respira mais, ela não realiza mais ciclo de Krebs, ela fermenta. Célula cancerosa fermenta, essa é uma marca registrada da célula cancerosa. Tem mais marcas registradas aí, tem outras coisas que são um comportamento celular da própria célula cancerosa, mas não são um assunto para a gente fazer nesse vídeo aqui, que traz assim, mais uma ideia do que seja a coisa, do que aprofundar em cada questão. Então, gente, era essa mensagem que eu tinha para trazer para vocês hoje. Para tentar abrir sua mente, se você for médico, vá, estude, pesquise, procure aí no YouTube os vídeos do Dr. Thomas Seyfried, é muito interessante. Também compre o livro, na Amazon tem para vender, o livro dele, Câncer como Doença Metabólica, Cancer as a Metabolic Disease, é o nome do livro, eu recomendo, tá? E, gente, é muito importante que a gente possa manter sempre a mente aberta. A pior coisa para um cientista é a mente fechada. É você ficar preso a dogmas. Então, essa história de que o câncer é uma doença genética é um dogma. A gente não pode ficar preso a dogmas. Nós temos que nos ater aos fatos. O cientista, o pesquisador, ele tem que estar com a mente aberta para buscar a verdade. Então, se eu pego uma célula cancerosa, tiro o núcleo dela e transplanto para uma célula normal, e essa célula continua normal, e o núcleo fica bom porque as mitocôndrias estão boas, e eu faço o contrário, pego mitocôndria danificada de uma célula cancerosa e coloco numa célula normal, retirando as mitocôndrias normais, e aquela célula normal vira cancerosa, está óbvio que foi a mitocôndria doente que transformou a célula numa célula doente. Isso é uma coisa clara, isso é pesquisa científica. Essa pesquisa foi repetida dezenas de vezes, com o mesmo resultado. O que é isso a não ser ciência? Então vamos mudar. E aí, Dr. Thomas Seyfried, ele sugere um novo tipo de terapêutica para o câncer, que seja menos tóxica. Então o que a gente tem que fazer? Se o combustível do câncer é glicose e glutamina, então vamos cortar esses dois combustíveis, vamos matar o monstro de fome. Se a célula cancerosa ela é ávida por glicose, então eu vou fazer uma dieta cetogênica, em que a glicose vai lá para baixo, entrando em cetose. A célula cancerosa não tem capacidade de usar os corpos cetônicos para fermentar, como nós temos a capacidade de usar os corpos cetônicos para viver, o câncer não tem. Então, o tumor começa a definhar, começa a murchar, gente. Isso está sendo feito, o Dr. Thomas está fazendo o trabalho com isso aí, está tratando pessoas com esse tipo de abordagem, com a dieta cetogênica para o câncer. E, além disso, existe um medicamento também que trabalha, é o DON, D-O-N, não estou aqui lembrado do nome científico desse medicamento, mas é um medicamento já antigo, que eles estão usando também para bloquear a glutamina, que é o outro combustível. Então, quando você faz a dieta cetogênica e usa o DON para você cortar a alimentação do monstro, o monstro começa a recrudescer, ele começa a murchar. Ele fez, inclusive, pesquisas com pacientes, ensaios clínicos com pacientes que têm um tumor chamado glioblastoma, que é um tumor seríssimo. É o pior tumor que existe na face da Terra, é o pior câncer que existe. Inclusive, eles não fazem nem quimioterapia, nem radioterapia, eles não fazem nada. Quando existe o diagnóstico de glioblastoma, o médico manda a pessoa ir para casa porque em 6 meses vai morrer. E ele fez um tratamento com esse tipo de câncer e houve um recrudescimento do tumor. E tem pessoas há 7 anos com glioblastoma vivendo muito bem, obrigado, a partir da dieta cetogênica e do uso do DON. Então, gente, esse vídeo aqui é para você abrir sua mente, para que a gente possa divulgar esse conhecimento. Se você conhece algum médico, compartilha esse vídeo para ele, coloca nos teus grupos de WhatsApp, vamos aumentar essa corrente, vamos divulgar esse conhecimento, vamos divulgar o trabalho do Dr. Thomas Seyfried, que é, na minha opinião, um grande cientista que merece, o mais rápido possível, uns 2 ou 3 prêmios Nobel, porque ele realmente faz um trabalho fantástico. Ok, gente? Era essa a mensagem de hoje. Fico muito feliz em poder compartilhar tudo isso com você. Espero que tenha gostado da aula. Gente, é um prazer enorme. Muito obrigado pela tua audiência. Se você não se inscreveu ainda no canal, vai aí, clica no inscrever-se, clica no sininho também para receber as notificações. Um beijo no coração. Que Deus te abençoe com muita saúde e até o próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, nossa, você precisa começar a fazer o curso de suplementação inteligente. Ele é um curso totalmente online e eu te convido agora a fazer a inscrição nele. Vai aqui embaixo na descrição do vídeo que tem o link para a página oficial do curso.
Se você gostou do conteúdo desse vídeo, eu te convido agora a conhecer o curso de suplementação inteligente. Aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem um link para você conhecer esse curso. Um curso fantástico, totalmente online, que está agora à disposição de vocês, para vocês fazerem agora, tá? Um desconto, super desconto de 90%. Dá uma olhadinha aqui, embaixo, na descrição do vídeo.